sofro muito nas minhas relações porque eu tenho um receio enorme de falar as coisas, principalmente as ruins. Como faço? Porque o erro é sempre meu. Nossa, ler com... Tinha que ter um fundo branco, gente, para ler isso. É difícil. Porra! Então, olha, é difícil quando a pessoa não quer ouvir, né? Porque às vezes a gente tem necessidade de falar e o outro não tem paciência para ouvir. Mas conversa no relacionamento é o que sustenta. A gente consegue sustentar uma boa relação quando a gente consegue falar e ouvir. Então, coloque sempre a conversa na relação. Mas se você nunca fala sobre nada, começa a falar sobre alguma coisa. Porque você nunca fala sobre nada. E aí, num belo dia de janeiro, você chega e fala: Olha, vou te falar tudo que me incomoda na relação hoje. Pá, 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 pá. A pessoa tá desarmada. Ela não tá entendendo quando que aquilo começou. Porque às vezes a pessoa sempre fez algo que te incomoda e você nunca falou sobre aquilo. Então, para a pessoa, tá tudo normal. Eu sempre fiz assim, ela nunca reclamou, então tá tudo bem. E aí, aquela pessoa, quando você diz que sempre incomodou, vai te perguntar: e por que você nunca me falou isso? E que realmente é uma verdade. Por medo. O que a gente ganha sentindo medo de alguma coisa? A gente não ganha absolutamente nada. A gente tem medo? Tem. De muitas coisas? Sim. Mas como a gente supera o medo? Olhando para o que a gente tem medo e agindo. Então, se você tem medo de falar com a pessoa, é porque você tem medo que a pessoa se separe de você. O máximo que pode acontecer em relações saudáveis, né, é a pessoa se separar. Se o medo é maior do que isso, se é um medo de uma agressão física, se é o medo de um espancamento, como você falou, a gente está num país que o índice de feminicídio, de violência doméstica é imenso. Então, até onde vai esse medo de falar? Esse medo de falar é medo de quê? E aí a gente começa a trabalhar sobre o que é. Se for um medo de, dele ficar sem falar comigo, dele querer separar de mim, ainda é um medo saudável. Se é um medo em uma outra esfera, aí realmente preste atenção e vê com você mesma em relação à sua segurança. Porque você estar com alguém que você tem esse tipo de medo é extremamente destrutivo, tanto para você quanto para ele. Então, observe esse medo aí e tenta conversar. De preferência, sem discutir. Conversar enquanto estiver só os dois. De preferência num ambiente neutro, que os dois possam falar e serem ouvidos, sem interrupção, sem problema, né? Mas é conversar. O diálogo é sempre o melhor caminho.